Oi, pessoal. Boa noite aí para todo mundo. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Bom, vamos começar então, pessoal. Queria, antes de qualquer coisa, dar alguns informes, tá? Eu fui notar hoje, agora, porque eu entrei ali no meu canal no YouTube, onde estão os vídeos das aulas, e notei que a aula passada, né, que é a aula de Taylorismo, Fordismo e Taylorismo e Fordismo, eu acabei postando numa lista de uma outra disciplina minha, tá? Então, aparentemente a aula passada só ficou disponível para vocês hoje, tá? Então notem isso lá, né? Principalmente aí quem está assistindo, né, as aulas mais assíncronas, tá? Então a aula passada, que é a aula de Taylorismo e Fordismo, está já disponível corretamente lá no YouTube. Eu também aproveitei e respondi vários comentários, né, que eu vi de aulas passadas, tá? Então coloquei em dia aí os feedbacks das aulas síncronas, tá bom? Bom, vamos então iniciar aqui, sempre relembrando o nosso cronograma primeiro, né, para que fique claro para vocês o nosso andamento da disciplina ao longo do tempo, tá? Então, hoje a gente está no dia 20 de abril, né, a gente vai ter uma aula sobre toyotismo e volvoísmo, né? Notem que hoje é a data de entrega da sinopse crítica 4, né? E notem, lembrem que a sinopse crítica 4 é sobre Fordismo, Taylorismo, Toyotismo e Volvoísmo. Tá? Então, é uma sinopse que vai englobar 4 textos, né? Que são os assuntos da aula passada e dessa aula, em uma única sinopse, porque tudo isso trata de um mesmo assunto, né? Que são paradigmas de produção, modelos de análise estrutural. Tá bom? Então, notem que hoje é a entrega dessa sinopse nesse formato, né? Muito importante lembrar também que na quinta-feira, dia 22, vocês vão ter a atividade avaliativa da unidade 2. Tá? Então, é a segunda prova, no mesmo formato da atividade avaliativa 1, né? Só que em conteúdo da atividade avaliativa 2, da unidade 2 de conteúdo da disciplina. Tá? Então, notem que tem essa avaliação aula que vem e, portanto, a gente não vai ter aula síncrona ou assíncrona. Tá? Então, vai ser um dia dedicado aí para que vocês realizem essa atividade. Tá bom? Então, esses são os informes aí principais do início da aula de hoje. Bom, pessoal, vamos então dar continuidade ao conteúdo que a gente iniciou na aula passada, né, que é continuar falando de análise organizacional, né, lembrando que as dimensões básicas de análise das organizações são estratégia, estrutura e ambiente, né, e especificamente nessas duas aulas, na aula passada e na aula de hoje, nós estamos falando de análise estrutural, né, ou seja, da dimensão estrutural, porque Taylorismo, Fordismo, Toyotismo e Volvoísmo dizem respeito a paradigmas de produção, né? Ou seja, a paradigmas sobre o processo que a empresa executa para transformar insumos em produtos, né? Então, isso é produção. Você pegar o que você tem de insumo, né, de matéria-prima, e transformar aquilo no produto que a empresa está proposta a vender, a comercializar, a trocar, enfim.
né? Então, nós estamos falando de paradigmas de produção, né? Ou seja, uma questão estritamente relacionada à estrutura organizacional, tá? Muito importante lembrar também o que a gente falou na aula passada, né? A gente percebe que os paradigmas de produção, todos eles estão relacionados, né, a teorias da administração, da organização, né? Então, a gente viu o Taylor, Fordismo, né, representam ali as teorias clássicas do próprio Taylor, né? Então, tanto o Taylorismo quanto o Fordismo são paradigmas de produção muito parecidos e ancorados na mesma teoria, né? Que é a teoria clássica, que é a administração científica, que é a organização científica do trabalho proposta pelo Taylor, né? E hoje a gente vai ver toyotismo e volvoísmo, que basicamente vão estar ancoradas nas teorias de sistema, né? No caso do toyotismo no caso do toyotismo, né? E no caso do volvoísmo, é um paradigma de produção que vai estar ancorado nas teorias da abordagem de recursos humanos, né? Então, surpreendentemente, é isso. Então, hoje a gente vai dar sequência nesses paradigmas de produção, sempre fazendo essa relação com as teorias, tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que vocês têm que lembrar, que é muito importante, né, é que todos esses paradigmas da produção, eles são organizados, né, no que eu chamo, ou em torno de palavras-chave, né? Vamos dizer, palavras-chave que representam, né, o cerne, o núcleo de como aquele paradigma de produção funciona, né? E isso eu falei para vocês que é muito importante vocês terem isso em mente, porque não só para que vocês consigam aprender o que é cada um dos paradigmas de produção, né, mas para que vocês consigam visualizar o que cada paradigma de produção vai privilegiar uma vez que ele for adotado, né? Então, a gente viu que, no caso do Taylorismo, a palavra-chave é desempenho, né? Então, é um paradigma de produção que vai organizar a estrutura produtiva da empresa para que essa empresa tenha um foco total em desempenho, né? A gente viu que o Fordismo é organizado em torno da palavra-chave produção em massa, né? Ou seja, vai ser uma empresa, uma organização cujo a produção vai ser estruturada em torno de processos que permitam a produção em massa, tá? Então, lembrem-se sempre disso, porque são palavras-chave que ajudam muito vocês a conseguirem compreender o conteúdo, a proposta de cada um desses paradigmas de produção, desses paradigmas de estrutura da organização, né? Bom, falando então de toyotismo, né, e já aproveitando esse gancho das palavras-chave, a gente já sabe que toyotismo é um paradigma de produção, ou seja, um modelo de produção que, se for adotado, ele vai determinar como a estrutura produtiva da empresa vai ser estruturada, né? Quais são, então, as palavras-chave que o toyotismo privilegia? Ou seja, o que é que o toyotismo permite ou pretende quando ele é adotado em termos da produção da organização, né? Notem, pessoal, e a gente só é igual as imagens do Morgan, né? A gente só consegue notar isso conforme a gente avança no conteúdo, porque quando a gente não avança, a gente só tem uma visão mínima daquele conteúdo. O que vocês vão começar a notar? Que essas palavras-chave, elas são cumulativas entre os paradigmas de produção. Ou seja, a gente tem Taylorismo, que é só desempenho. Depois do Taylorismo, cronologicamente, a gente tem o surgimento do Fordismo, que mantém a ideia de desempenho, mas agrega a questão de produção em massa. No toyotismo não é diferente. O toyotismo, ele preserva a ideia do desempenho, ele preserva a ideia de produção em massa, mas ele adiciona novos paradigmas de produção, novas palavras-chave, ou seja, novos critérios que vão levar ao modo como a empresa vai estruturar a sua estrutura produtiva. E quais são essas palavras-chave? São basicamente essas três aqui, pessoal. Primeiro, qualidade total, né? Então, o que o toyotismo adiciona ao taylorismo e ao fordismo? Qualidade total, flexibilidade e produção enxuta, né? Então, notem, né, que
todo sistema que se diz ou que se pretende ser toyotista vai ser um modelo de produção que consegue focar em desempenho, consegue focar em produção em massa, mas também tem que ser um modelo produtivo que agregue a ideia de qualidade, né? Agregue a ideia de flexibilidade e agregue a ideia de produção enxuta, né? O que são cada um desses três conceitos, né, pessoal? Então, qualidade total é algo que realmente só surgiu nas empresas toyotistas. Então, como eu já falei para vocês, a produção fordista, pessoal, ela não se preocupava com a qualidade dos produtos, no caso carros, né, que eram produzidos. Né? E eu já citei várias vezes aqui para vocês a frase, né, clássica do Ford, né? As minhas fábricas produzem carros de qualquer cor, desde que sejam pretos, né? Ou seja, vejam aí um pequeniníssimo exemplo de como que Ford encarava, por exemplo, a questão da qualidade. Por quê? Porque, por exemplo, cor é uma coisa relacionada à qualidade do seu produto, né? Não se tinha essa preocupação. A qualidade dos carros produzidos era realmente a menor possível, a mais simples possível, né? Então, carros de uma única cor, de uma única qualidade, com produtos nem sempre de ponta, com uma durabilidade muito pequena, e assim por diante. É no toyotismo que as organizações começam a vivenciar, adotar, desenvolver um modelo produtivo que tem a ideia de qualidade total, né? Por quê? Porque aqui a gente já tem uma revolução social muito grande. O toyotismo aparece a partir de 1960, né? Então, em 1960, a gente tem a revolução econômica, a gente tem revoluções sociais, a gente tem a liberdade das pessoas, a gente tem grandes alcances tecnológicos, o homem indo para a Lua, né? Os primeiros computadores aparecendo a partir de 1970, a gente tem, do ponto de vista social, uma revolução nas demandas dos consumidores, né? Então, é a partir desse momento que os consumidores passam a falar, olha, não, a gente não quer só carro preto, né? A gente quer carros de várias cores, a gente quer carros de várias formas, a gente quer carro de diversos preços para que a gente tenha opção, né? Então, isso força as empresas a passarem a ter um modelo produtivo que precise considerar a questão da qualidade, porque o contexto social, econômico, político, cultural em que as empresas passam a estar inseridas a partir de 1960 é completamente distinto daquele de 1900, 1910, 1920, que são as grandes criações Taylor-Fordistas. Então, o toyotismo é o primeiro método, modelo, paradigma produtivo que fala, olha, além de desempenho e produção em massa, nós precisamos também pensar na qualidade do nosso produto, porque senão a gente não vai vender mais nada, porque agora a gente tem consumidores que pedem por essa qualidade, né? Os japoneses da Toyota também pensaram na questão da flexibilidade, e aí é uma flexibilidade total, pessoal, e a principal inovação da Toyota foi, por exemplo, ter uma linha produtiva de carros flexível, né? Então, se vocês verem a linha de produção fordista, era, por exemplo, em função da falta da preocupação de qualidade, uma linha de produção que só produzia um tipo de carro, que era o Ford T, né? Com um único tipo de qualidade, com um único tipo de preço, com um único tipo de material. E aí a Toyota entra com a ideia de flexibilidade, inclusive, por exemplo, na linha de produção, né? Para vocês terem uma ideia, a Toyota foi a primeira empresa do ramo automobilístico que montou uma linha produtiva que era capaz de produzir até 6 modelos de carro dentro da mesma fábrica, dentro da mesma planta. As máquinas que tinham ali, elas bastavam serem trocadas em alguns modos, né, alguns módulos das máquinas, que a mesma máquina que produzia, por exemplo, um Corolla, né, era a mesma máquina adaptada que ia produzir um outro carro da marca da Toyota, né? Por exemplo, um outro carro, por exemplo, uma caminhonete da Toyota. Então, essa é a ideia de flexibilidade dos japoneses, né? Em função da gente precisar oferecer produtos que agora são muito mais diversos,
nós necessariamente precisamos ter uma linha, uma linha produtiva que também é flexível. Porque como que eu vou oferecer carros de diferentes cores, tamanhos, formas, formatos, preços, se eu não consigo flexibilizar a minha linha de produção? Né? Então, essa é a segunda palavra-chave sobre a qual o toyotismo se organiza, flexibilidade. Né? E a última palavra-chave é a produção enxuta, é o que a gente sempre ouve falar de just in time. Né? Então, aqui, com a necessidade de produzir produtos diversos, com características diversas, tendo uma linha flexível, o que os japoneses perceberam? O nosso estoque também não pode ser um estoque homogêneo. Né? Agora a gente tem que ter um estoque que tem, por exemplo, diferentes tipos de materiais, né? Porque a gente produz diferentes tipos de produto. Bom, se eu tenho que ter diferentes tipos de materiais, significa que eu vou ter a mesma quantidade de todos os materiais? Não, eu, por exemplo, preciso ter mais materiais daqueles produtos que eu vendo e produzo mais, e menos materiais daqueles produtos que eu vendo e produzo menos. Então, em função disso, foi criada a ideia de just in time, né? Ou seja, eu ter o mínimo estoque possível, né? Para que eu consiga produzir só exatamente aquilo que eu vou vender ou que eu sei que eu já vendi. Um exemplo disso que eu dei para vocês é da Leroy Merlin, né? Que eu dei para vocês na aula passada. Hoje as empresas elas têm um sistema de gestão de estoque tão avançado que algumas empresas conseguem trabalhar com ou um estoque zero ou um estoque muito próximo de zero. Por quê? Porque hoje a produção é tão enxuta, pessoal, que as empresas chegam a um determinado ponto que elas só produzem o que já está vendido. Né? Elas praticamente não produzem mais para colocar os produtos na prateleira e depois ver se vai vender. Né? Hoje é possível você fazer uma gestão de estoque, como, por exemplo, eu citei a Leroy Merlin, né? A gestão do estoque da Leroy Merlin começa lá no momento em que vende aquele produto. No momento em que você sai no checkout, no caixa ali daquele produto, né? O computador já lança -1 no estoque e aquilo já faz um cálculo sabendo quanto e quando o estoque daquele produto precisa ser pedido novamente. Então, aquele produto, basicamente, pessoal, quando ele sai do fornecedor da Leroy Merlin, ele já está virtualmente vendido. Né? Ou seja, já se sabe que a chance né, do intervalo entre ele sair do fornecedor e chegar na gôndola da Leroy Merlin, ele praticamente a chance dele estar vendido é acima de 90%. Então, essa é uma ideia de produção enxuta que veio com os toyotistas, tá? Com as empresas da Toyota. Então, esses são os 3 principais princípios do toyotismo, pessoal. Né? Então, qualidade total, flexibilidade e produção enxuta. Lembrem-se que, como eu já falei na aula passada, né, apesar da gente estar falando aqui de modelos de produção de empresas automobilísticas, todas as empresas do planeta, em todos os ramos, adotam esses paradigmas de produção. Tá? Então, por exemplo, a gente vê qualidade total no Sabin, né? A gente vê flexibilidade na Ambev, né? Flexibilidade de produtos, de linhas de produção. Né? A gente vê produção enxuta no Banco do Brasil. Né? Então, lembrem-se, né? Eu já havia falado isso na aula passada, mas sempre bom reforçar. Nós estamos falando aqui de paradigmas de produção que são aplicáveis a toda e qualquer empresa que produz. Tá? E esses são os 3 principais princípios do toyotismo. Né? Então, como eu falei, né, as principais características do contexto toyotista que levaram à adoção desses princípios são essas. Né? Então, é necessário um foco de qualidade, é necessário uma produção enxuta, é necessário uma flexibilidade. Por quê? Porque a produção das empresas, em geral, a partir de 1960, não era mais uma produção baseada na oferta do que se desejava fazer. Né? Pessoal, para vocês terem uma ideia, o Ford tinha a concepção, se vocês olharem, lerem, né, as poucas obras que o Ford tem, né, o Ford não se preocupava em demanda, pessoal. Não se discutia demanda na época de gestão do Ford. Por quê? Porque a demanda era ele. Né?
Se ele produzisse 100 carros, ele ia vender 100 carros. Se ele produzisse 200, ele ia vender 200. Então, a demanda, né, a ideia de demanda na época das empresas da Ford era pura e simplesmente limitada pela sua capacidade produtiva, porque não tinha essa ideia de demanda de consumidor. Tudo que a gente conseguir produzir, nós vamos necessariamente conseguir vender. A partir de 1960, a ideia se inverte completamente. Entra a ideia da demanda que a gente conhece hoje, que é a demanda de mercado, né? Ou seja, a demanda nossa agora que a gente trabalha não é mais aquela de tudo que eu produzir eu vou vender. É aquela demanda que chega para mim espontaneamente do mercado. Claro, espontaneamente quando eu digo assim, entre aspas, né? Você pode influenciar na demanda, mas de todo modo a demanda só vai existir hoje se você tiver consumidor. E como a gente sabe que o consumidor tem uma variedade de produtos para escolher no mercado, né? Você jamais pode partir do princípio de que tudo que você produzir você vai vender. Hoje em dia você só vai vender se você atender aos requisitos que aquele consumidor deseja, né? Requisitos de qualidade, de preço, de entrega, de disponibilidade. Aí a gente tem vários requisitos né, relacionados aí à demanda, né? Mas a ideia de produção baseada na demanda do mercado só começa a partir do toyotismo, né? Então, por isso a necessidade de surgimento de um novo paradigma de produção também que fosse capaz de entregar uma oferta que atendesse não mais uma demanda que era uma demanda da própria empresa, né? Ou uma oferta da própria empresa, mas uma demanda baseada em mercado, né? Os japoneses também, né, implementaram, como eu falei, a ideia do just-in-time, e aqui a novidade não é só o just-in-time interno, pessoal, tá? Desculpa, não é só o just-in-time externo. O que é o just-in-time externo? Aquele que todo mundo conhece, né? O que é o just-in-time externo? Né? É aquilo que você só vai receber os insumos do seu fornecedor na medida em que você precisa. Então, vejam, é uma noção de estoque, né? É uma noção de produção enxuta externa, da relação da empresa com os fornecedores. Então, tá, eu só preciso ter o estoque ou comprar os meus insumos, as minhas matérias-primas, na medida em que eu preciso produzir. Essa é uma ideia externa. Os japoneses implementaram um just-in-time chamado interno. Tá? O que é interno? Nos processos produtivos internos dentro da empresa. Então, por exemplo, imaginem vocês um processo de compra, né? O que é um processo de compra? Começa primeiro lá na demanda. Eu sou do departamento, né, de, sei lá, de produção do carro, né, de montagem do carro. Então, eu vou encomendar a compra de para-brisas para que eu consiga montar aquele carro. Então, eu tenho uma demanda. Eu passo essa demanda para o departamento de compra. O departamento de compra vai orçar aquele produto que eu quero que compre, né? Vai ver o melhor preço e vai decidir pela compra de um. A compra vai ser executada não mais pelo departamento de compra, mas pelo financeiro, que vai lá e paga aquele produto que o departamento de compra escolheu ser comprado. Ele vai lá e executa a parte financeira da compra. Uma vez que a compra é finalizada, se pega essa nota fiscal e encaminha lá para o departamento tributário da empresa, né? Para que ela pague os tributos, arquive a nota e assim por diante. Então vejam que os processos internos eles também podem ser feitos com base na ideia do just-in-time. Porque o que diziam os japoneses? Para que a gente tenha um processo de just-in-time externo, ou seja, eu consiga ter um estoque que é só o necessário para que eu produza, isso também precisa ser aplicado internamente. Ou seja, o departamento que vai demandar esse para-brisa só precisa demandar ele quando for necessário, estritamente necessário. Essa demanda precisa ser passada para o departamento de compra no tempo correto. Esse orçamento e escolha do produto precisa acontecer no tempo correto para ser passado para a etapa de finanças e pagamento. Esse pagamento precisa ser executado no momento correto, na medida correta, e essa nota de compra precisa ser passada por departamento tributário também no momento e na medida correta. Então, eles também implementaram a ideia do just-in-time, ou seja, essa ideia de que tudo tem que acontecer de modo enxuto,
ou seja, na hora, na quantidade, no momento correto, também do ponto de vista interno da empresa, né? Então, se vocês forem procurar a ideia do toyotismo, né, vocês vão ver lá várias referências a um just-in-time interno. Não é só aquela ideia da interação da empresa com os fornecedores. Mas para que isso funcione, eu também tenho que ter um processo interno de just-in-time, né? E como eu falei, né, outra característica contextual que levou a esse paradigma toyotista foi a necessidade da qualidade total, né? Ou seja, qualidade no foco, qualidade do produto, né? Então, produtos de melhor qualidade, com maior variedade, a um preço acessível, baseados na necessidade não mais agora do dono da empresa, mas do cliente que eu quero conquistar e vender, né? Então, do ponto de vista contextual, pessoal, essas são as 3 características principais que levaram o toyotismo a se estruturar em torno da ideia de qualidade total, né, flexibilidade e produção enxuta, tá? Que são coisas que até então não existia no Taylorismo e no Fordismo, tá? A gente teve algumas consequências, né, que perduram até hoje no mundo das organizações, que nasceram com o chamado toyotismo. Tá? A primeira coisa, pessoal, foi a criação do sindicato patronal. Né? Muita gente acha que sindicato é só coisa de trabalhador. Né? Sindicatos são organizações que só representam os trabalhadores, que estão ali para defender os interesses do trabalhador. E, em geral, as pessoas associam de modo equivocado sindicatos com uma corrente política de esquerda, né? Mas não é isso, pessoal. O sindicato é uma dimensão representativa que não se aplica só aos trabalhadores. Existem também os chamados sindicatos patronais. O que são os sindicatos patronais? São os sindicatos dos patrões. Ou seja, não são agora os sindicatos dos trabalhadores da Ford, né? Ou o sindicato dos trabalhadores automobilísticos. Existem também os sindicatos das empresas automobilísticas, né? Ou seja, os sindicatos, as instituições que representam não os trabalhadores, mas os donos das empresas, né? E foi no toyotismo que se teve notícia do primeiro sindicato patronal. E aconteceu dentro de um contexto muito curioso, pessoal, que é o seguinte: muita gente acha que o toyotismo é uma invenção puramente japonesa, né? Quando, na verdade, o toyotismo, pessoal, o pai do toyotismo é um americano, um estatístico chamado Deming, né? Ele é um cara muito famoso aí na administração, né? Se vocês procurarem lá, espinha de peixe foi um processo que o Deming desenvolveu, né? E os donos da Toyota foram aprender todos os parâmetros de produção toyotistas nos Estados Unidos, né? Liderados, por exemplo, pelo Deming, que era um estatístico, um cara que fazia modelos de previsão, modelos de produção ótima, e assim por diante. O que aconteceu, pessoal, quando em 1960, mais ou menos por aí, os trabalhadores das empresas automobilísticas japonesas descobriram que, na verdade, os donos das empresas japonesas estavam indo para os Estados Unidos aprender a estruturar os novos processos de produção. O que os trabalhadores fizeram? Greve geral, pessoal, né? Então, Toyota, Mitsubishi, todas essas empresas famosas do ramo automobilístico japonês, elas entraram em greve geral, né? Então, por quê? Porque os Estados Unidos, à época, né, era um país que, em 1945, tinha jogado 2 bombas atômicas no Japão, né? Era um país que, 15 anos atrás, né, 15 anos antes de 1960, estavam invadindo o país, o Japão. Então, recentemente, até 1960, isso é uma coisa que praticamente não existe mais no Japão, tá? Mas do ponto de vista cultural, a população japonesa tinha uma rejeição muito grande às ideias estadunidenses, né? E aí o que acontecia? Os trabalhadores, sabendo que o toyotismo estava sendo importado dos Estados Unidos, eles simplesmente se rebelaram e entraram em greve, né? Bom, por que eu estou contando tudo isso? Qual foi a solução que os donos das empresas automobilísticas do Japão
encontraram para enfrentar a greve dos trabalhadores? A criação dos sindicatos dos patrões. Então, se os trabalhadores tinham os sindicatos dos trabalhadores, e era por meio dos sindicatos que essas greves se organizavam, o que os donos das empresas fizeram? Fundaram os sindicatos patronais, porque aí eles passaram a ter uma instituição representativa e coletiva, né, que passava a ter uma certa força parecida para lutar contra processos de greve, processos trabalhistas e assim por diante. Então, essa foi uma primeira consequência permanente que a gente tem até os dias de hoje da criação do toyotismo, a criação também dos sindicatos patronais, dentro desse contexto histórico que eu contei aqui muito grosseiramente para vocês. Tá? Outra consequência importante foi a ideia de participação nos lucros, né? A gente vê hoje isso como PLR, participação nos lucros e resultados, que é basicamente o quê, pessoal? Quando a empresa tem um lucro acima de determinado patamar que ela determina, né, ela divide parte desses lucros entre todos os funcionários. Né? Então, para quem ganhou, por exemplo, participação nos lucros, já no salário, né, o que é isso? Lá, ao final da apuração, né, do exercício contábil da empresa, a empresa vai apurar lá, né, lucros após os impostos, tal, pagou tudo que tinha a pagar, obtém um determinado lucro. Né? Como que você recebe isso? Geralmente você recebe isso em formato de salários. Né? Então, chega lá no final do ano em que a empresa teve um bom lucro, você vai receber um salário a mais, 2 salários a mais, 3 salários a mais, meio salário a mais. Né? Para vocês terem uma ideia, na crise do subprime de 2008, pessoal, os gestores da Ford recebiam mais de 500 salários só de participação nos lucros. Tá? Então, já eram pessoas que tinham uma remuneração ali, né, na casa de 800 mil, 900 mil, 1 milhão de dólares, chegava no final do ano, com o lucro que a empresa tinha, né, os gestores recebiam 500, 400 salários a mais, tipo ali no final do ano. Né? Essa ideia começou no toyotismo. Né? Foram os toyotistas que começaram a dividir, né, os lucros com os funcionários. Tá? Então, é mais uma consequência importante do toyotismo. E outra consequência importante é algo que a gente vê muito hoje, pessoal. Em função da adoção tecnológica nas linhas de produção, o trabalho foi muito intensificado. Tá? Então, por exemplo, na época do Ford, em geral, as fábricas não funcionavam à noite. Né? Porque as fábricas eram puramente operadas por humanos. E você começa a trabalhar à noite, e você não quer pagar turnos, né, noturnos, as pessoas não têm nenhum nível de iluminação suficiente por causa da tecnologia da época. Né? O que aconteceu com o surgimento da robótica, das tecnologias? O trabalho começou a poder ser realizado 24/7, né? Ou seja, 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano. Né? Era um trabalho, então, muito mais intensificado e que, principalmente com o desenvolvimento dos computadores, as pessoas puderam, inclusive, passar a trabalhar de casa. Né? É claro que isso na época de 60, 70 era muito residual, mas principalmente a partir de 80, 90 vem a internet, isso trouxe uma intensificação do trabalho muito grande. Né? Então, realmente que pode levar à exaustão, né? É claro que isso acompanhou a produção, então a produção também ficou muito mais intensa, por isso que é uma ideia neofordista, né? As empresas passaram a produzir muito mais, né? Porque elas funcionam muito mais e melhor, mas isso também veio acompanhado com uma intensificação do trabalho e do trabalhador, tá? Que é algo que a gente vê até hoje nas linhas de produção. Tá? Então, que foi uma terceira principal consequência do toyotismo. Foi aqui que a gente começou a conhecer, né, esse fenômeno chamado de intensificação do trabalho, né, que é aquele trabalho intenso durante muito tempo que você hoje em dia a gente não tem muita capacidade mais de distinguir o que é trabalho, o que é casa, porque eu estou em casa, mas estou trabalhando. Né? Então, quando eu vejo, quando mal percebo, eu já estou trabalhando. Então, quer dizer, isso torna o trabalho muito mais intenso. Né? E isso começou esse processo lá em 60, 70 com o toyotismo.
Bom, pessoal, esse é um resumo do toyotismo, né? E aí a gente chega, então, ao paradigma de produção mais atual, mais contemporâneo que a gente tem, né? Que é o volvoísmo, né? E quais são, então, né, as palavras-chave em torno das quais o volvoísmo se estruturou? Bom, volvoísmo por quê? Né? Porque isso nasceu na Volvo, que é uma empresa sueca também de produção de carro. Tá? Também eu já vi termos como volvismo, tá? Mas em função lá do dicionário que a gente adota, né, o verbete que a gente adota é volvoísmo. Né? Então, é também um princípio de gestão e da produção do trabalho que foca em desempenho, foca em produção em massa, foca em produção enxuta, foca em flexibilidade, foca em qualidade total e adiciona isso tudo basicamente duas características, pessoal: autonomia dos trabalhadores e poder de decisão dos trabalhadores. Então vejam que coisa muito interessante. Por isso que eu falo para vocês que a teoria que está mais por detrás do volvoísmo não é teoria clássica ou teorias dos sistemas, ou vamos dizer, essas teorias, percebem, mais duras, que dizem respeito à produção em si. O volvoísmo foi o primeiro e único até agora, né, paradigma de produção que tem dentro dele não premissas de qualidade, vejam, premissas focadas na organização, né? Qualidade, desempenho, flexibilidade. Pela primeira vez, a gente passa a ter um paradigma de produção que é focado no ser humano, né? Ou seja, é aquele modelo de produção que agrega todas as palavras-chave e traz, né, para a linha de frente a ideia do ser humano. Por isso que eu digo que aqui a teoria que dá origem a essa ideia aqui é a escola das relações humanas, né? Aquela ideia de valorização das pessoas, dos seres humanos, cultura, né? Prisão psíquica, política, fluxo e transformação, né? Estou retomando aí os assuntos relacionados ao Morgan, né? Que são as questões abstratas da empresa, entendem? O volvoísmo foi o primeiro modelo de produção que propôs trazer isso para o primeiro plano, né? É o chamado modelo sueco também, tá? Da Volvo. Então vejam, né? A primeira experiência do volvoísmo foi em 1977, né? Lá na cidade de Kalmar, não sei se é assim que se pronuncia, né? Em português vamos usar aqui uma pronúncia livre. Então lá na cidade sueca de Kalmar. E foi realmente, então vejam, né? A gente já não está mais em 70, a gente está quase 20 anos à frente, nós estamos 17 anos aí à frente do toyotismo, né? Então, por isso que eu disse que é o modelo de produção mais atual, mais contemporâneo. Porque é algo que vai vir ali do fim de 70, início de 80 para cá, né? E a primeira experiência realmente foi um fracasso, né, pessoal? Por quê? Porque a gente começa a pensar aqui um pouco que o Taylor tinha uma certa razão, pessoal, quando ele dizia que o trabalhador médio é ocioso, né? Porque o que as empresas automobilísticas da Volvo começaram a perceber nessa primeira experiência? Olha, quando a gente dá muita autonomia para as pessoas dentro de um ambiente produtivo, tá, pessoal? Quando a gente dá uma autonomia ilimitada para as pessoas, as coisas tendem a fugir do nosso controle, né? Então, por exemplo, quando eu dou uma autonomia para o trabalhador, que é uma autonomia, inclusive, que permite que ele descumpra a minha burocracia, isso é algo que vai no sentido contrário da minha gestão. Não vai ajudar a minha gestão, entende? Então, muito em função disso, eu vou entrar aqui nos detalhes, a primeira experiência do volvoísmo foi um fracasso, e a planta de Kalmar depois acabou fechando, né? Então, por quê? Justamente porque essa ideia de autonomia para as pessoas, para os trabalhadores, ela é sim muito interessante e ela deve ser implementada. Mas o que essa primeira experiência do volvoísmo mostrou é que, assim, até a autonomia dos trabalhadores tem que ter um limite, né? Então, as pessoas sim produzem melhor quando elas se sentem que são autônomas, quando elas sentem que elas fazem parte do processo decisório. Então, ok, isso é necessário a gente ter no nosso modelo de produção, porém, há um limite,
né? Eu não posso dar para os trabalhadores uma autonomia total e irrestrita, né? Por exemplo, uma autonomia que permita ele colocar em xeque a minha burocracia, né? Então, eu posso dar uma certa autonomia para ele, mas não a ponto de que ele consiga desmontar toda a burocracia que eu pensei. Tá? As principais inovações, né, independentemente dessas propostas, né, foi a ideia de ergonomia. Então, o que é a ideia de ergonomia, pessoal? E por que o que é ergonomia? Né? Ergonomia é a adaptação do trabalho ao ser humano, e não o contrário. Né? Hoje, muito que se faz é a adaptação do ser humano ao trabalho. A ergonomia fala, não, tem que ser o contrário. O que é o contrário? Então, por exemplo, né, vejam lá um cartório, né, pessoal? Peguem lá um cartório, para quem já foi, né? Cartório é um trabalho extremamente burocrático. Por exemplo, tem pessoas lá que só ficam batendo carimbo o dia inteiro, né? E aí você vai olhar lá aquele posto de trabalho da pessoa que precisa bater carimbo, é um posto de trabalho padrão. Não interessa a altura da pessoa, o peso da pessoa, a idade da pessoa, a roupa da pessoa, não interessa nada. Se você pesa 100 quilos, você vai trabalhar numa mesa que tem 1,5 metro de altura em pé o tempo inteiro. Se você pesa 50 quilos, você vai trabalhar na mesma mesa. Se você tem 2,10 de altura, você vai trabalhar na mesma mesa. Se você tem 1,50 de altura, você vai trabalhar na mesma mesa. Então, o que é ergonomia? A ergonomia fala, não pode ser assim. Se você tem um trabalhador que vai desempenhar essa função e esse trabalhador, por exemplo, tem um sobrepeso, ou esse trabalhador é muito alto, ou esse trabalhador é muito baixo, né? E esse posto de trabalho precisa ser adaptado a este trabalhador. Né? Então, por exemplo, se eu sei que alguém que já tem um problema prévio de coluna, eu preciso oferecer um posto de trabalho que essa pessoa consiga repousar, escorar. Né? Se essa pessoa tem 1,50 m de altura, eu preciso ter uma altura de mesa de 1,30 m. Não pode ser uma altura de 1,50 m. Então, essa é a ideia da ergonomia, tá, pessoal? É adaptar o trabalho às necessidades do ser humano. E assim as fábricas da Volvo fizeram. Né? Todas as plantas da Volvo, pessoal, eram completamente ergonômicas para os trabalhadores, considerando as características de cada trabalhador. Né? Trouxe-se também, né, a ideia da democratização das decisões, e depois vocês vão ver no próximo slide que assim, as empresas da Volvo, inclusive, discutiam salário com os sindicatos, pessoal. O que é discutir salário? Antes de abrir, inaugurar minha planta fabril, eu vou lá falar com o sindicato e falar, sindicato, esse salário se adequa às necessidades dos trabalhadores? Então, ele permitia, por exemplo, que os trabalhadores influenciavam, inclusive, nisso. Nível de salário, nível de remuneração, nível de avaliação de desempenho, né? A ideia, isso era uma pura e simplesmente intenção das fábricas da Volvo, né? Era também fazer um trabalho menos mecânico e mais em equipe. A ideia de equipe eles conseguiram implementar, mas o trabalho menos mecânico não foi possível. Tá? Então, isso resulta, né, em mais um fracasso. Por quê? É como aquilo que eu falei para vocês, pessoal. Porque o core business da Volvo implica em um trabalho necessariamente mecânico. Né? Vocês estão ali para montar um carro. Então, não tem como você fazer um trabalho não mecânico, né, do ponto de vista assim, burocrático. Né? Um trabalho rotinizado, padronizado. A não ser que você queira montar, por exemplo, um carro de cada jeito. Tudo bem, aí vai sair um Toyota com uma roda Aro 14, outro Toyota com uma roda Aro 16, um Toyota com um carburador tal, outro Toyota com um carburador tal. Não tem como. Né? Então, essa ideia de trabalho menos mecânico não foi alcançada, mas o trabalho em equipe foi sim. Né? E aí, como eu falei, foi um fracasso porque resultou em baixa produtividade, né? Por exemplo, a questão da ergonomia, em função de você ter rotatividade dos funcionários, você precisava ter o tempo inteiro a adaptação da planta da fábrica. Né? Então, tudo bem, eu tenho um posto aqui que é adequado para uma pessoa X. Eventualmente, essa pessoa X pode sair, e aí eu vou precisar contratar uma pessoa Y. O que eu preciso fazer se eu trabalho com a ideia de ergonomia? Preciso adaptar aquele posto de trabalho para a pessoa Y. Tá, a pessoa Y um dia vai sair e vai entrar a pessoa Z. O que eu preciso fazer com o meu posto de trabalho? Adaptar esse posto de trabalho para a pessoa Z. Então, isso levou a uma baixa produtividade, porque havia gastos excessivos de adaptação da planta fabril. Né? Tempos ociosos, controle do supervisor. Então, são todos resultados que levaram a um fracasso
da planta de Kalmar. Tá? A primeira experiência de sucesso do volvoísmo, pessoal, foi quase na década de 90. Foi em 1989, já nessa cidade de Uddevalla, uma outra planta da Volvo, já que a cidade de, né, a planta de Kalmar havia falido, né? E aí, vejam, eles levaram 12 anos, né? Eles saíram de 77 com o fracasso, viram o que aconteceu de errado e levaram 12 anos para reorganizar a proposta produtiva da Volvo, né? E foi a primeira planta fabril que se sustentou, né? Que começou a ter um determinado sucesso, né? E que, por exemplo, vocês podem ver, a planta de Uddevalla até hoje existe, né? A planta da Volvo em Uddevalla, a não ser que recentemente ela tenha fechado em função dessa crise do coronavírus, né? Mas até 2 anos atrás, né? Eu tenho certeza que a planta de Uddevalla ainda existe. Então, essa foi a primeira experiência de sucesso. Vejam, foram 2 anos de estudo e negociação com o sindicato, tá? Foram 12 anos de desenvolvimento, mas só com o sindicato para negociar salário, condições de trabalho, tamanho de equipe, remuneração, avaliação de desempenho. Foram 2 anos, pessoal. Tá? Então, vejam a ideia da democratização das decisões, né? Só de negociação, estudo, concepção de espaço, adequação ergonômica de espaço, 2 anos de estudo e negociação. E as grandes coisas que mudaram nessa fábrica são o que aparecem aqui nesse segundo tópico, né? Primeiro, pessoal, a grande diferença que a Volvo implementou. Ao invés de ter uma grande fábrica, eu vou ter uma planta fabril dividida em 6 pequenas fábricas. Ou seja, 6 pequenas plantas, né? De modo que cada uma dessas 6 plantas consiga produzir um carro inteiro. Tá? Então, veja, já mudou a ideia, né, de flexibilidade, leveza. Ao invés da gente ter aquela planta fabril enorme, gigantesca, nós vamos dividir esse mesmo terreno em 6 pequenas fábricas, tá? De modo que as fábricas sejam muito mais enxutas, ágeis, tenham muito menos gente, né? Portanto, eu não precise, por exemplo, como era em Kalmar, ter uma única planta, de modo que toda vez que eu demitisse alguém, eu precisava fazer uma adaptação grande naquela planta. Agora, como eu tenho 6 pequenas plantas, cada mudança que eu tenho quando uma pessoa é demitida para adaptar aquele posto de trabalho é uma mudança muito menor, porque ao invés de estar diluída uma mudança em uma única grande fábrica, eu tenho agora uma mudança em 6 grandes fábricas. Então, aquela mudança pequenininha de um posto de trabalho hoje em dia não impacta mais para mim, porque aquele posto de trabalho hoje para mim representa muito menos do meu total de postos de trabalho, né? Então, essa foi a primeira grande mudança, né? A Volvo passou a ter a capacidade de produzir 6 carros de uma única vez, de montar 6 carros de uma única vez, né? Quantos carros a Toyota conseguia produzir de uma única vez? Um único carro, que era aquele carro que saía lá ao final da linha de produção. Você poderia até ter uma produção flexível e rápido, mas você sempre só conseguia produzir e montar um carro por vez. A Volvo inverteu isso. Agora, com o mesmo tempo, né? Então, vamos dizer, em 1h30, uma planta da Volvo conseguia entregar 6 carros. Na mesma 1h30, uma planta da Toyota conseguia entregar um único carro. Tá? Então, essa foi a grande mudança estrutural que a Volvo propôs. Tá? Cada planta da Volvo era estruturada basicamente dessa forma, pessoal. Então, por exemplo, eram 8 equipes de trabalho dentro de uma planta, né? Cada equipe tendo de 8 a 10 pessoas. Então, vejam, pessoal, a Volvo passou a ter fábricas que produziam um carro inteiro que tinham, no máximo, 80 pessoas. Só para vocês terem ideia, uma das maiores fábricas que a Ford teve, só na linha de produção, tá? Sem contar pessoal administrativo, suporte, nada. Só o pessoal que ficava ali
do primeiro parafuso apertado no chassi até o último parafuso lá para o carro sair funcionando. Só na linha de produção, algumas fábricas da Ford tinham 900 pessoas em épocas de produção forte. Tá? Vejam, 900 só na linha de produção. Agora a gente está falando em 1990 de uma fábrica inteira que produz um carro inteiro que tem só 80 pessoas. Tá? Então vejam como o trabalho é muito mais rápido, mais flexível, né? Claro, em função também da tecnologia que se tinha, né? Às vezes um computador, né, uma máquina, um robô faz trabalho de 30 pessoas. Tudo bem, não tem problema nenhum. A gente sabe que essa questão tecnológica é determinante, né? Mas vejam, se não se tem e implementa a ideia, a gente ainda poderia ter uma fábrica, mesmo robotizada, com muita gente. Então, as fábricas, uma planta ali de Uddevalla tinha até 80 pessoas. Cada planta é responsável por um carro inteiro, né? E vejam aqui outra coisa muito interessante, pessoal. Diferentemente da Toyota e da Ford, onde o trabalho ainda era tayloristicamente dividido, né? Ou seja, aquela divisão do trabalho intensa, né? Então, um cara só aperta o parafuso, outro cara só lubrifica, outro cara só coloca o volante, outro cara só coloca o pneu esquerdo, vai ter um cara que vai só colocar o pneu direito. Então, ao invés de ser um trabalho extremamente dividido, o que a Volvo falou? Não, cada pessoa vai ser responsável por 25% do carro. Então, aqui se colocou aquela ideia de rotação de tarefas. Então, um dia a pessoa estava apertando o parafuso, outro dia ela estava lubrificando, outro dia ela estava colocando o volante, outro dia ela estava fixando o para-brisa, outro dia ela estava colocando o motor, de modo que cada trabalhador participava de até 25% da produção, um quarto, né? 25% da produção do carro. Então, vejam que avanço muito significativo, né? Então, como eu falei, ideia de rotação de tarefas, né? Ideia de central de distribuição de peças, né? Então, se vocês verem uma foto, pessoal, das fábricas da Ford, como que vocês iam ver que as peças de montagem estavam distribuídas? Todas misturadas em cima de uma mesa, né? Então, por exemplo, o cara, às vezes, lá do final da linha de produção, precisava vir para o meio da linha de produção, porque a ferramenta que ele precisava estava na mesa do meio da linha de produção. Nas fábricas da Volvo, pessoal, para vocês terem uma ideia, existia, né, e ainda existe, uma central de distribuição de peças e de ferramentas. Então, existiam trilhos, né, esses trilhos chegam em cada posto de produção. Então, a peça que você vai usar hoje no seu posto de trabalho, então você chegou lá para um dia de trabalho, lá na Volvo, né? Então, hoje você vai ocupar ali a parte de fixação dos para-brisas, por exemplo. Todas as peças que você ia usar para aquele dia, aquele turno de trabalho, já saíam de uma central e estavam disponíveis para você em uma mesa, em um carrinho, que chegava por meio de um trilho até você. Então, você não precisava se deslocar, você não precisava andar, você não precisava saber quais eram as peças que você ia usar, era só você usar as peças que estavam ali disponíveis para você, né? A ideia de treinamento on the job, né, que é mais uma quebra de paradigma em relação ao taylorismo, né? Lembram-se, o que era o treinamento que o taylorismo fornecia? Era aquele treinamento, primeiro, prévio, né? Então, antes de começar a trabalhar, a pessoa precisava treinar, e era um treinamento estritamente técnico. A Volvo falou, não, aqui nós vamos treinar as pessoas on the job, né? Ou seja, no trabalho, já fazendo. Então, o seu treinamento já vai ser fazendo a montagem de um carro. Claro que você vai fazer, no caso do treinamento, né, uma montagem supervisionada, eventualmente de uma peça mais simples. Claro que você vai fazer uma montagem dentro de um escopo para que você aprenda aquilo. Mas o treinamento em si já é na função que você está exercendo, né? Por isso on the job. Então, foi na Volvo que isso começou, né? Ou seja, não precisa colocar lá a pessoa, como o Taylor pensava, né? Porque a pessoa é ociosa, vadia, né? Como o Taylor falava, e média, e burra. Então, a gente não precisa doutrinar ela no treinamento e depois ver se ela consegue fazer. A gente parte do princípio de que ela já consegue fazer e ir aprendendo aquilo que ela não sabe, né? Então, treinamento on the job.
E essa aqui também, para mim, é uma das principais características e uma das mais importantes, pessoal. A Volvo é uma das primeiras empresas automobilísticas que tem uma estrutura de produção muito enxuta, em termos de organograma. Então, os organogramas dessas plantas tinham só 3 níveis. Não eram como as fábricas de carro, que você vê aquele organograma gigantesco, né? Que começa lá no gerente da fábrica, aí tem o cara abaixo dele, tem outro abaixo, tem outro abaixo, outro abaixo, a gente tem aquele organograma imenso. Nas fábricas da Volvo, de Uddevalla, só existiam 3 níveis hierárquicos, então um organograma extremamente enxuto. Os trabalhadores de chão de fábrica, o gerente de oficina, que era o cara ali tático, e o gerente da planta, que era o cara estratégico. Acabou. Né? Então, esses eram os 3 níveis hierárquicos de Uddevalla. Tá? Então, aí sim foi uma primeira experiência de sucesso da Volvo, pessoal, onde primeiro eles relativizaram aquela ideia de autonomia, né? O que eles perceberam? Não, é verdade, as pessoas, para serem felizes, para produzir mais, para terem saúde no trabalho, elas precisam de autonomia, só que essa autonomia ela é limitada. Ela tem um limite, ela não pode ser ilimitada, porque senão as pessoas vão simplesmente não produzir. Foi a partir dessa revisão que eles chegaram a esse modelo de sucesso da Volvo. Tá? E aí, comparando, né, para a gente ir para o fechamento, volvoísmo e toyotismo, né, no volvoísmo a gente tem as mudanças organizacionais baseadas na necessidade das pessoas que estão na linha de produção, né? Então, como eu falei, ergonomia, autonomia, poder decisório. No toyotismo não se ouve os trabalhadores, se ouve a demanda de mercado. Né? Se o mercado está me demandando, a minha estrutura que se adeque. Né? No volvoísmo, o foco é na autonomia e no poder do trabalhador. Então, como a gente falou, né? No toyotismo, o foco é no controle da qualidade, da produção enxuta, da flexibilidade. Né? No volvoísmo, pessoal, aquela pessoa que fica supervisionando a linha de produção é também alguém que está ali para ouvir as pessoas. Então, ele não está ali só para dar feedback negativo. Né? Então, estou aqui te supervisionando, você fez errado. Ele também está ali para ouvir por que a pessoa fez errado. Né? E não só para dar feedback negativo. Por isso que a gente fala que no volvoísmo o supervisor é também um ouvidor. Né? No toyotismo é a visão taylorista de supervisão. O supervisor está ali só para controlar. Amigo, você não fez correto? Ok, ou você vai ser demitido ou faça diferente da próxima vez. Né? Ou seja, eu estou ali para supervisionar só para controlar. Não me interessa por que você está fazendo errado. Não me interessa ouvir por que você faz errado. No volvoísmo, o envolvimento direto dos trabalhadores por meio do sindicato na produção, né? E no toyotismo, a gente tem envolvimento do trabalhador só mediado pela qualidade, ou seja, o trabalhador só vai se envolver na produção toyotista na medida em que aquilo afetar a qualidade, a flexibilidade, a produção enxuta. Se o envolvimento do trabalhador não traz mudança para isso, ele não precisa se envolver. Tá? Então, só para comparar, pessoal, e fechando aqui com vocês os paradigmas da produção, o que a gente começa a perceber, né, pessoal? Aqui, a ideia central de como produzir, como estruturar uma empresa para produzir, obedece à mesma lógica das imagens do Morgan. Não existe um tipo melhor de paradigma de produção. O melhor paradigma, o modo de produção, de estruturação produtiva que a empresa vai ter, é aquele modo que atende às necessidades dela. Né? Então, por exemplo, em uma empresa de marketing, de produção, de propaganda, o modelo de produção volvoísta parece ser muito melhor, porque ele permite a criatividade, ele permite flexibilidade, ele permite ouvir as pessoas, ele permite participação nas decisões, né? Então, se eu tenho uma empresa de marketing, o modo como eu vou produzir as minhas peças de marketing vai ser muito melhor se ele for volvoísta, né? Flexível. Por outro lado, se eu tenho, né, uma empresa de segurança, uma empresa de oficina, né, peguem aí, né, vamos manter o exemplo dentro dos carros para ficar mais fácil, peguem as concessionárias de carro, né, as oficinas lá das concessionárias de carro, elas são totalmente toyotistas. Né? Ou seja, foco na supervisão, no controle, no desempenho,
né? Na produção em massa, na burocracia. Por quê? Porque é o core business daquela empresa. Então, comecem a perceber isso. Não existe um paradigma, um modo de estruturação da produção melhor que os outros. O que existe é um paradigma, um modo de produção mais adequado para o seu negócio. Segundo, nós podemos ter uma mistura desses paradigmas de produção dentro de uma mesma empresa, pessoal. Tá? Então, peguem aí, por exemplo, né, uma empresa, citando o exemplo que eu já trabalhei, uma empresa de produção de soja. A empresa que produz e vende soja, ela vai ter uma parte toda industrial, né, de produção de indústria mesmo, de massa, de esteira de produção, aonde ali a forma de estruturar a produção tem que ser toyotista, taylorista, fordista. Só que essa mesma empresa que produz e vende soja, ela também tem, por exemplo, ali uma área de marketing dentro dela. Tem o departamento de marketing, tem o departamento de gestão de pessoas, né? Tem o departamento de vendas de soja, de negociação. Nessas áreas, pessoal, vamos dizer, mais soft da empresa, um método de produção taylorista não funcionaria bem. Ali, né, por exemplo, para fazer gestão de pessoas, eu vou ter que ter um modo de produção mais volvoísta, mais flexível, mais aberto a ouvir, menos burocrático. Por quê? Porque o foco daquele departamento específico da empresa demanda isso. Tá? Então, notem essas duas coisas. Não existe um modo de produção a prioristicamente melhor. Existe um modo de produção mais adequado para a sua empresa. Segundo, eu posso adotar mais de um modo de produção dentro da mesma empresa, se assim for demandado. Né? Se eu tiver uma empresa heterogênea. Se eu tiver uma empresa pequena, homogênea, né? Não, todos os departamentos são relativamente iguais, todos trabalham, tem pouca gente, trabalham... Tá, eu posso trabalhar, né, só com um tipo de paradigma de produção. Mas se eu tenho uma empresa heterogênea, que eu tenho desde seções industriais até seções abstratas de pessoas, eu posso misturar esses modos de produção. Tá? Eu posso ter um modo de produção toyotista em uma área, volvoísta em outro, taylorista em outro e assim por diante. Tá bom? Então, pessoal, desse modo a gente encerra, né, aqui a unidade 2 da disciplina. Tá? Nós tocamos aqui em vários aspectos relacionados, né, à análise organizacional, né? Então, tocamos aqui em análise de estrutura, análise de ambiente, análise de estratégia, né? Nós falamos de todas as imagens do Morgan, nós vimos o que é a abordagem ecológica, que é a análise de ambiente, e vimos os paradigmas de produção, que é a análise de estrutura. Tá? Então, a gente chega hoje ao encerramento dessa unidade, tá? Sobre análise organizacional. De modo como eu falei, a nossa próxima aula é a prova, e os conteúdos que vão cair na prova são todos os conteúdos lecionados na unidade 2. Tá? Então, estudem aí todo esse material, esses assuntos que a gente viu ao longo da unidade 2 para a prova. Tá bom? Eu passo, então, a palavra aí a vocês, pessoal, para dúvidas, né, considerações, questões relativas ao conteúdo de hoje, ou, se quiserem fazer já em relação à prova, né, em relação à disciplina, para a gente poder encerrar a nossa aula de hoje. Tá? Fico à disposição de vocês. Professor, eu tenho uma Sim. dúvida enquanto à prova, que agora eu esqueci. A prova fica aberta quinta o dia todo, é isso? Quinta, da meia-noite até as 23h59, tá? Ah, Até beleza. as 23h59 da quinta-feira. Não, tranquilo. O que mais, pessoal? Mais alguma dúvida? Professor, eu acabei perdendo o início da aula hoje, aí eu queria saber quando que o senhor costuma postar a aula no YouTube? Ah, tá. Talvez eu expliquei isso bem no começo. Você deve estar perguntando porque a aula passada não estava disponível, não é isso? Também a aula passada e hoje eu também cheguei um pouco atrasada, aí eu perdi a explicação que o senhor fez no começo.
Tá, eu sempre posto a aula imediatamente, posto no YouTube a aula imediatamente depois daqui, tá? O único tempo é que, assim, depois que eu paro de gravar aqui, né, o Zoom precisa processar o vídeo, disponibilizar para mim, e esse vídeo precisa, né, fazer o upload dele lá no YouTube. Então, a única limitação aqui é a tecnológica, né? Em geral, de meia hora, no máximo 40 minutos depois da aula, todas as aulas estão disponíveis. O que aconteceu, que foi o que eu expliquei no começo da aula, é que só a aula passada, que é a aula de Taylorismo e Fordismo, eu acabei postando na minha turma de TCA 2, sem querer, né? E aí eu entrei lá agora para responder, fui lá ver na turma de TCA 2, estava lá, aula 20, Taylorismo e Fordismo. Falei, nossa, o que essa aula está fazendo aqui? Então eu já transferi, tá, a aula de Taylorismo e Fordismo para a lista de ITO, então já está disponível, né? E todas as aulas, elas são postadas virtualmente, tá, na mesma hora, tá, de que a aula aqui síncrona é executada, só com um tempo aí para processar realmente os vídeos e fazer o upload no YouTube. Tá bom, professor, obrigada. Tudo bem, então, pessoal? Mais alguma coisa? Podemos encerrar? Professor, Hum, eu gostaria só de tirar uma dúvida acerca da sinopse crítica. A gente tem que sim. falar sobre cada um dos modelos, tipo, um pouquinho, ou a gente escolhe um para falar mais, assim? Falar de cada um dos modelos um pouquinho. A sinopse crítica 4 é sobre os 4 modelos de produção. Tá? E aí vocês lá no mesmo arquivo fazem uma separação geográfica ali, né, dando enter, espaço, entre cada um deles, mas a sinopse é sobre Taylorismo, Fordismo, Toyotismo e Volvoísmo. Perfeito, obrigado. O que mais, pessoal? Boa noite. Tá bom. Então tá bom, pessoal. Boa noite a todos, tá? A gente se vê na terça-feira que vem, né? Quinta-feira vocês têm prova. Já desejo aí uma boa prova a todos, né? Um bom fim de semana, né? Se cuidem e até semana que vem, tá bom? Tchau, tchau. Obrigado, professor.